A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar. E neste 23º episódio, vamos falar sobre a Arábia Saudita. Você quer entender qual que é o estilo de jogo, quem é o novo treinador, quais são os principais jogadores, como é que foi o ciclo dos sauditas até chegar na Copa do Mundo e até onde dá para ir nesse Mundial? Tudo isso e muito mais a gente vai conversar a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre a Copa de 2026. Então peço o seu like, peço a sua inscrição, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao canal, e também que vocês todos assistam o vídeo e comentem no final sobre o que acharam da seleção da Arábia Saudita. Bom, então vamos lá, vamos falar deste país de 35 milhões de habitantes, né? País muito grande, país muito apaixonado por futebol e que hoje conta com uma das ligas com mais estrelas, né? Com mais jogadores de renome do planeta. A Arábia Saudita ela vai para a 7ª Copa dela, né? E está se preparando aí para sediar a Copa em 2034, daqui a 2 edições. Promete ser a Copa mais rica, né, com mais investimento em estádios e infraestrutura da história. E a Arábia Saudita, ela estreia em Copa do Mundo em 94, surpreendendo, sendo uma grande surpresa, né? Num grupo difícil, ela consegue chegar nas oitavas de final. Uma vitória histórica contra a Bélgica, né? Aquele golaço do Ouairan carregando a bola praticamente do meio campo. E aí cai para a Suécia nas oitavas em 94. A partir daí se tornou uma seleção que cai na fase de grupos, em todas as edições que disputa, né? Assim como foi em 18 e como foi em 2022, quando estreia ganhando da Argentina, né? Numa virada incrível, mas aí acaba perdendo depois para a Polônia e para o México. Na Copa da Ásia, a Arábia Saudita, né, falando do ciclo 22-26, na Copa da Ásia 23, que na verdade foi em 24, né, por conta da pandemia, teve um atraso de um ano, a seleção da Arábia Saudita ela passa em primeiro do grupo, com 7 pontos, mas cai nas oitavas de final para a Coreia do Sul, né? Aconteceu de enfrentar a Coreia do Sul logo no primeiro mata-mata e foi eliminada nos pênaltis. Aí a gente tem aí, nesses outros torneios, né? A gente tem a Arab Cup, que é um torneio ali disputado pelas seleções árabes, que a FIFA organiza, que as seleções vão ali, algumas com time reserva, outras com time misto, algumas com um pouco mais de titulares. A Arábia Saudita chegou na semifinal. Na Copa Ouro, que os sauditas disputaram, né, eles chegaram nas quartas de final, fizeram uma campanha interessante, acabaram caindo nas quartas. Na Copa do Golfo, em 2025, disputou o torneio em 25, hein? Tá louco. A Arábia Saudita cai na semifinal também com um time bastante mexido. Aí falando de eliminatória para a Copa do Mundo, né? Falando das eliminatórias, a Arábia Saudita ela fica em segundo no grupo da Jordânia. E aí por isso que ela foi parar no grupo que tinha Japão e Austrália, né? Ela fica em segundo, ela fica atrás da Jordânia no saldo de gols. E aí ela vai para um grupo que na teoria é o mais difícil, né? Tudo bem que era equilibrado, né? O grupo lá que tinha Irã, Emirados Árabes, Uzbequistão também era difícil. Mas de nome, Japão, Austrália e Arábia Saudita no mesmo grupo ficou pesado. A Arábia Saudita teve alguns tropeços, teve um começo bem ruim. Tanto que teve um ciclo que agora vai para o quarto treinador, foi trocando de técnico, né? Saiu o Roberto Mantini, enfim, voltou o Hervé Renard e a coisa não fluiu. Então foram 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas no total de tudo, né? A Arábia Saudita ficou em terceiro lugar do grupo e aí foi para a repescagem. Na repescagem ela ficou no grupo com Indonésia e Iraque e conseguiu se classificar no jogo decisivo contra o Iraque, sediando esse triangular aí da primeira repescagem asiática. Nos amistosos foram 17 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, né? Essa última data FIFA foi bem ruim para a Arábia Saudita, né? É uma goleada impiedosa sofrida contra o Egito por 4-0. Cada uma estava sem seu principal jogador. A Arábia Saudita estava sem o Saleh e o Egito sem o Salah, mas o Egito ganhou com muita autoridade. E, assim, o jogo contra a Sérvia
Foi 2-1 para a Sérvia, mas podia ter sido outro 4-0, né? A Sérvia dá um gol de presente no comecinho do jogo para a Arábia Saudita, um gol sem goleiro praticamente, né? E aí, a partir daí, a Sérvia se recupera no jogo e domina o jogo inteiro, teve muitas chances, poderia ter feito mais gols. Então, assim, é uma data FIFA muito preocupante, tanto que o Hervé Renard foi demitido e agora trocou-se o comando da seleção saudita. Bom, vamos lá falar do Georgios Donis, então, né? E é difícil a gente falar de seleção que troca de treinador depois da última data FIFA. A gente não tem nada de referência, né? Do time treinado por ele. Ele vai estrear no amistoso contra o Equador, ali no finalzinho de maio. E aí ele vai preparar o time para a Copa. Ele vai convocar, a primeira convocação dele para a seleção saudita já vai ser a convocação definitiva. Então ele chegou agora, né, em abril de 2026. É um cara que já tem 11 títulos na carreira como treinador, já rodou muito aí, jogou bola, foi jogador, ele nasceu na Alemanha, né? E foi técnico na Grécia, foi técnico no Chipre, e foi técnico em Israel, e já treinou muitos times da Arábia Saudita, né? Ele já treinou o Al Hilal, ele treinou o Al Weda, ele treinou o Al Fateh, e agora ele estava no último trabalho no Al Khalej da Arábia Saudita, que é um time que, quando eu gravo vídeo aqui, né, tá no finalzinho do Campeonato Saudita, ainda está em 11º lugar, uma campanha bem irregular. Assim, eu acho que para efeito imediato vai ser difícil ter algum impacto, sabe? Porque eu acho, assim, estudando o Al Khalej, que não é uma coisa, um time que é muito do nosso convívio, né? Estudando um pouco como é que foram esses jogos dessa temporada, não é uma equipe sólida defensivamente e eu acho que tem um defeito parecido com o que tinha a seleção da Arábia Saudita, que é a questão de perder muitas bolas no meio campo e dificuldade para correr para trás. Então eu não sei o quanto que ele vai conseguir emocionalmente, tecnicamente, corrigir falhas da seleção saudita e fazer a seleção dar um upgrade em relação ao trabalho do Hervé Renard, né? Mas, assim, o que me parece, o lado que a Federação Saudita tomou vamos contratar um técnico que está aqui, né? Que aceite esse desafio de última hora, que não é fácil, e que já está no futebol saudita há muito tempo, que já conhece os jogadores, que pode, de repente, pescar um jogador ou outro que não está recebendo chance, conhece o ecossistema do futebol saudita, enfrenta esses jogadores da seleção no dia a dia. Então, essa é uma opção interessante e é assim que a Arábia Saudita vai. Vamos ver o quanto que vai dar de resultado, né? Bom, vamos falar então dos destaques dessa seleção, começando com o Salem Al-Dawsari, jogador que já está com 34 anos, é o grande nome do futebol saudita aí, da década passada para cá, né? E ele tem 26 gols pela seleção, já tem aí uma vasta carreira, mais de 100 jogos com a camisa verde saudita aí. E é a grande referência técnica, né, da seleção, tanto que o Al Hilal pode contratar a estrela que for, o jogador caro que for. O Al-Dawsari não sai do time, ele segue sendo a estrela do Al Hilal, uma das estrelas do time do Al Hilal, mesmo com grandes jogadores que vêm da Europa, né? Então, assim, é muita qualidade. Ele joga aberto pela esquerda, jogador destro, aquela coisa de bater para dentro e chutar, é bom na finalização, é um cara que tem um toque diferente, já não tem a mesma velocidade de antes, né? E as lesões nessa temporada atrapalham um momento muito goleador da carreira dele, né? O Salem vinha de 2 temporadas seguidas com mais de 20 gols marcados, mas assim, mesmo numa temporada acidentada com problemas de lesões, né? A gente sabe que teve a questão da Copa do Mundo de Clubes, que o Al Hilal foi longe, isso teve menos tempo de férias, né? Isso pode ter atrapalhado, mas o Salem conseguiu até agora na temporada, pelo Al Hilal, 10 gols e 8 assistências. Não são números tão ruins assim. E também vamos falar de Mohamed Kano, né, parceiro, ou Kano, como você preferir, né? Parceiro aí do Al-Dawsari no Al Hilal já há bastante tempo, né? Tecnicamente é um grande jogador dessa seleção, um cara conhecido, né? Até por conta dos mundiais de clubes, Copa do Mundo. É um meio-campo que dá muita qualidade, ele é alto, ele é longilíneo,
É um jogador que tem um bom senso de cobertura, não tem tanta força física, mas é um cara que consegue impor pela altura, pela perna mais longa, dar uma passada mais larga. E ele tem um refino de toque de bola de qualidade, né? Ele pode jogar tanto como meia, um pouco mais adiantado, né? O Jorge Jesus gostava muito de usar ele nessa função quando estava no Al Hilal. Ou como pode ser um volante ali para ajudar na saída de bola da equipe da Arábia Saudita. Vamos falar do matador, do centroavante, né? O Firas Al-Buraikan, que acabou de ser bicampeão da Champions da Ásia com o Al-Ali, né? Jogador aí que é aquele 9-9, né? Às vezes até lá no Al-Ali ele joga ali como um segundo atacante, mas ele tem a característica de um 9 mais preso dentro da área mesmo, mais aquele finalizador. Nessa temporada, na equipe saudita, 7 gols e uma assistência, um cara que tem 25 anos aí, vai aí para essa experiência dessa Copa como titular e pode ser aí um cara para nos próximos ciclos aí ajudar muito a Arábia Saudita. Ainda tem teto para evoluir um pouco mais, né? E até pensando na Copa da Ásia em casa, que a Arábia Saudita vai disputar no começo do ano que vem. Outro cara importante é o zagueiro do Al Hilal, né? O Hassan Al-Tambakat, que tem 1,82 m, não é tão alto assim, mas é um bom zagueiro, joga bastante lá na equipe saudita e é aí o pilar defensivo da seleção. Bom, agora nós vamos falar de um cara que está no maior patamar, se a gente for pensar, né? É difícil ver jogador da Arábia Saudita no futebol europeu, né? E o Saud Abdulhamid, ele tem 26 anos e está num grande momento, né? Titular lá do Lens, da França, e é um cara que vem numa ótima temporada. Certamente vai ser fundamental aí para a seleção da Arábia Saudita, porque é um jogador que tem uma capacidade física muito grande, tanto defensivamente como também para apoiar o ataque, e tem muita qualidade para encontrar bons passes. Então ele está num nível muito legal. Bom, e por fim a gente traz o meia, né? O Musab Al-Juair, que é um jogador de 22 anos, e espera-se que ele seja o sucessor do Salem Al-Dassari aí, e que para o próximo ciclo ele seja já a grande figura, a grande estrela, né? Ele está no Al-Qadisiyah, né? Time que tem ótimos jogadores, né? Tem o Retegui, tem o Quinones, enfim, um time que está fazendo uma temporada bacana no futebol saudita. E ele é esse meia que baixa, que vem, que procura, que encontra bons passes, tem qualidade, pisa na área. Então, assim, é o protótipo da próxima estrela do futebol saudita, né? A gente pensar que daqui a 8 anos ele vai ter 30, então a tendência, a não ser que surja alguém, e é difícil a Arábia Saudita revelar muitos talentos, né? Jogador jovem, eles demoram para dar chance para o jogador. Você não vê um jogador de 17, 18 anos ganhando chance na seleção titular, né? Então, a não ser que surja alguém, a gente está falando do cara que é para ser estrela da seleção saudita na Copa em casa em 34, né? Mas até lá tem muita água para passar, né? Então vamos ao campinho. E aqui é o seguinte, esse é o esquema do Hervé Renard, né? 4-2-3-1. E com o treinador novo, a gente não sabe o que vai acontecer. No Alcalés, o Jorge Osdones, ele revisava. Ele jogava hora 4-4-2, alguns jogos, principalmente contra os 4 grandes, era a linha de 5, às vezes era o 4-2-3-1. Então a gente parte dessa base, né? Pensando que a Arábia Saudita sempre faz um esquema para potencializar o Salem Al-Dassari, então o 4-2-3-1 virou meio que uma via de regra lá. Mas pode ser que o treinador novo tenha outra ideia, né? De repente jogar num 4-4-2, deixando o Salem lá no ataque, sem preocupações defensivas, podendo ficar um pouco mais solto, podendo flutuar um pouco mais. Por que não? Pode ser uma tentativa. O problema é que é pouquíssimo tempo para treinar e para buscar soluções, né? Então vamos lá ao time. O goleiro é o Al-Aqid, companheiro do Bento lá no Al-Nasser, da Arábia Saudita. O Abdulhamid, né, como eu disse, é o lateral direito. O Tarque, zagueiro do Al-Qadisiyah, é o titular, mas o Al-Anri do Al-Nasser também pode jogar por ali, especialmente se for um esquema com 3 zagueiros. O Al-Tambakit ali pelo lado esquerdo e o Buchal
O Buchal jogou a maioria dos jogos como titular, né? Então acredito que com o novo treinador ele siga aí com essa titularidade, ele que é jogador do Al Nassr, lá companheiro do Cristiano Ronaldo. Aí no meio a gente tem o Nasser Al-Ansari, peço perdão pelo erro aí, tá ali S. Al-Ansari, mas é N. Al-Ansari aí nesse caso, né? Peço desculpas. Esse é o Nasser Al-Ansari, que é jogador do Al Hilal também, esse é volante, esse é mais defensivo, titular da seleção absoluto, e aí ele deve fazer a dupla com o Cano, né? Mas o Al-Kahar também pode disputar essa posição, porque ele já foi titular em alguns jogos aí no ciclo. Vai depender do treinador, se ele vai querer mais pegada, se ele vai querer mais um passe ali nesse meio campo, mais qualidade na saída de bola, o que ele vai escolher, né? Aí o Al-Juair é o meia centralizado, pelo menos com o esquema do Hervé Renard era assim. Aí você tem o Abu Samad, jogador do Al-Ali, jogando ali pela direita, aí é uma posição que não tem tanta certeza assim, né? O Abu Samad, ele foi titular na maioria dos jogos, né? Mas tem um problema que é o seguinte, a principal qualidade dele é a mesma do Al-Juair e a mesma do Abdulhamid, né? Que é a coisa de ter um bom passe, uma boa capacidade de passe entre linhas, o passe para tentar quebrar uma linha, uma enfiada de bola em velocidade, né? O problema é que fica muito arco para pouca flecha, porque você tem muito jogador para tentar um passe de qualidade, mas falta o cara para infiltrar dentro da área e buscar encontrar esses passes. E aí a seleção, fazendo um trocadilho aí, fica num deserto de opções criadas por falta de uma jogada, né? Muito passador e pouco jogador para receber. Por isso que eu acho que o Al-Sahaf pode ser titular. Assistindo os jogos do Al-Khalej, no comando do Donis, a gente vê que é um time que buscava verticalidade, buscava ali velocidade e verticalidade para finalizar, né? Principalmente porque é um elenco mais modesto, buscava jogar no contra-ataque, e a Arábia Saudita na Copa do Mundo vai ser basicamente isso também. Então, acho que o Al-Sahaf, ele dá uma opção de ser um jogador mais rápido, né? Ele é um jogador de infiltração de velocidade dentro da área, e aí você pode aproveitar os passes do Abdulhamid, do Al-Juair, do Mohamed Cano, e tentar fazer esse time ser um pouco mais rápido, porque está muito lento ofensivamente, né? Talvez esse seja o grande defeito dessa passagem do Hervé Renard, não ter dado certo. E aí o Salem na esquerda, obviamente, se o time tiver sem o Salem é complicado, né? Porque você perde o jogador que decide, que faz o gol, que é a grande estrela. E aí na frente você tem o Braican como esse centroavantão, mais paradão aí, buscando pivô, buscando finalizar, concluir uma jogada. É um time que carece um pouco de velocidade e tem muita dificuldade de correr para trás. Então, talvez para a Arábia Saudita encontrar jogadores rápidos para tentar ser mais reativa seria melhor do que jogar esse jogo mais espaçado, que está fazendo ela sofrer muito nos últimos jogos. E aí a gente vai entender um pouco mais desse funcionamento vendo os prints que eu separei aqui, né? Aqui eu separei um print de um jogo do Al-Khalej para a gente entender um pouco do funcionamento com bola que o Donis gosta de fazer, né? Aí a gente vê os dois laterais espetados, um em cada lado, e um volante baixando para fazer a saída de bola, gerando ali 3 zagueiros, né? Então, pode ser esse aí o caminho para a Arábia Saudita. Um dos volantes baixa, faz essa saída de bola para os laterais aí terem espaço, mas aí tem que ter jogador no meio para baixar também, para fazer as triangulações. Agora, esse momento da Arábia Saudita com o Renard, eu achava interessante, eu quero ver se vai continuar. Tá vendo a disposição tática do time aí, né? E o Juair, que é o meia da equipe, ele tá nesse vídeo aonde era para estar o lateral esquerdo, tá vendo ali? Ali na esquerda, do lado da placa ali azul, onde era para ser o lateral esquerdo, é o Juair, o meia, ele baixa, o lateral esquerdo tá lá na ponta, o Salem tá para dentro. Aí aqui também tem a dupla, né, do lado direito entre o lateral e o ponta. E aí a gente tem o meia baixando para essa saída de jogo.
Então, pode ser um caminho bom você ter um jogador aí que é jovem, que tem vitalidade, que consegue fazer aí esse pêndulo de voltar, ajudar e tentar chegar no ataque. Os momentos de maior apuro, de mais complicações da Arábia Saudita no ciclo, são momentos em que perde a bola no meio campo, tem muita dificuldade de ganhar duelos no meio campo, a seleção saudita, e tem que correr para trás sem muita velocidade para isso. E aí as coberturas são mal feitas, jogadores adversários livres, e isso é muito complicado. Então, a Arábia Saudita, toda vez que ela puder evitar essa situação de ter que se expor e ter que correr para trás para defender, é melhor, né? Se você faz isso contra uma Espanha, por exemplo, acaba o jogo rapidamente. Bom, vamos projetar a Copa da Arábia Saudita. Jogo contra o Uruguai e Miami na estreia. Vamos ver, de repente, se o calor ajuda, né? Como foi em 94, por exemplo, né? Estava lendo o guia da Copa de 98, Parreira é o técnico da Arábia Saudita, né? Aí ele fala, em 94 o calor ajudou muito, agora em 98 talvez não seja tão favorável o clima, apesar de fazer calor na Europa também. Enfim, dito isso, os outros dois jogos vão ser em estádios fechados. Jogo em Atlanta contra a Espanha e em Houston contra Cabo Verde. Acho que a meta aqui é clara, né? É tentar fazer um ponto nos dois primeiros jogos e resolver a vida com Cabo Verde, para tentar passar pelo menos entre os melhores terceiros. O Uruguai não vem tão bem assim, né? De repente, a Arábia Saudita poderia tirar a ponta do Uruguai. O problema é que a Arábia Saudita não está bem. Está faltando bola, está faltando jogador, velocidade, desempenho. Então, assim, nesse momento, a Arábia Saudita entra na Copa com uma classificação improvável para o mata-mata. Mas que pode acontecer, pode. Principalmente porque é um novo treinador, é um novo trabalho. De repente ele encontra outros nomes, outras formas de jogar e consegue fazer a coisa andar. Por que não? Né? Vamos ver se a Arábia Saudita vai conseguir competir por essa vaga e, assim como foi na outra Copa, nos Estados Unidos, poder jogar um jogo de mata-mata. Certo, gente? Tem muito conteúdo aqui para vocês maratonarem. Aliás, fiz uma live com a análise dos grupos da Copa da Ásia de 2027, se vocês quiserem curtir também, tá muito legal aqui no canal e os vídeos aqui sobre todas as seleções já feitas. Então, eu quero saber de vocês. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham que vai ser a Copa da Arábia Saudita.